Meus irmãos e irmãs de Caiana, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. É uma alegria poder participar desse estudo do Evangelho, né? Desse estudo do Evangelho que tem sido feito, especificamente o Evangelho de Lucas, que traz para a gente lições valiosas da vida do Cristo, do legado do Mestre. Hoje, conforme a programação, nós estamos com o texto que é o capítulo 19 do livro Pão Nosso, que está no capítulo 8, versículo 28 do Evangelho de Lucas. Inicialmente, a gente gostaria de fazer aqui o seguinte. É muito interessante, às vezes, a gente pensar na natureza e na origem do texto evangélico. E aqui, meus amigos, a primeira contribuição que a gente faz, talvez já tenha sido falado em outras oportunidades, mas mesmo assim nós vamos fazer o acréscimo, é de que a origem do Evangelho de Lucas é uma origem muito interessante. E muitos historiadores bíblicos, que às vezes a gente assiste um ou outro documentário na televisão ou na internet, embora não seja algo assim de que a gente conheça com profundidade, não sabem a gênese do Evangelho de Lucas, e ela é muito interessante. No antepenúltimo capítulo do livro Paulo Estevão, que está aqui com a gente, quando Paulo estava preso em Cesareia, que foi a prisão que antecedeu a ida dele preso também para Roma, ele, certa feita, chamou Lucas e disse para ele o seguinte, isso nesse capítulo mencionado. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Então a gente observa aqui que somente em um parágrafo a gente descobre como que surgiu o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos, também escrito por ele. E o Evangelho de Lucas, embora a grafia, né, a autoria seja atribuída a Lucas, a gente verifica que as informações partiram de Maria. Então aí um enorme motivo da gratidão e do carinho nosso por Maria Santíssima, que deixou para a gente, né, algumas passagens que às vezes só no Evangelho de Lucas tem. A gente às vezes nem observa nos outros evangelhos. Bom, seguindo aqui a análise do nosso texto, a gente observa, meus irmãos, que esse episódio aqui aconteceu logo após o fato relatado um pouco antes no Evangelho de Lucas, que foi estudado semana passada, quando o Cristo acalmou a tempestade que caía, que se fez, né, no chamado Mar da Galileia, ou no Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. São 3 nomes que definem o mesmo lago. E eles saíram naquela oportunidade de Cafarnaum, que era onde os apóstolos e o Cristo viviam, e estavam indo para a margem oposta do lago, em Gádara. E ocorreu a tempestade no caminho, que o mestre acalmou e perguntou para eles, né, onde está a sua fé? E ao chegarem na margem oposta, né, se dirigindo aí para esse povoado, eis que veio uma outra surpresa e uma lição também que ficou inesquecível para os apóstolos, que foi um encontro com um homem que ali era vítima de um processo obsessivo fortíssimo, de uma influência espiritual muito forte. Tanto é
E esse episódio era de tamanha importância que o Cristo, então, perguntou a ele, né? Ele era conhecido ali na região como alguém que nem correntes o seguravam, né? Tamanha obsessão pela qual ele passava. E quando Jesus lhe pergunta o nome, ele responde: me chamo Legião, porque somos muitos. Ou seja, era um caso complexo de uma obsessão coletiva, foi posteriormente, né, alguns séculos depois, estudada e tratada para a gente na literatura espírita. Bom, quando então o mestre se encontra com aquele homem e o ajuda afastando aqueles irmãos infelizes, né, que o subjugavam, ele volta à normalidade. Não mais preso ali de um processo obsessivo que certamente é qualificado pelo Livro dos Médiuns como processo de subjugação. E aí a gente gostaria, meus amigos, de deixar algumas referências de estudo para quem quiser depois aprofundar, entender um pouco mais, é muito interessante. E é o seguinte, a primeira referência nossa a respeito desse tema está no livro Desobsessão, de André Luiz. Para vocês terem ideia, nesse livro, a introdução do livro, Emmanuel trata exatamente desse episódio. Ele coloca aqui, ó, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8:30. Então Emmanuel pontua esse episódio para introduzir esse livro, que é um livro-texto praticamente para todo grupo espírita, quando já tem os seus grupos mediúnicos constituídos, ou para aqueles que pretendem no futuro um dia constituir os grupos, as reuniões de mediúnicas, de desobsessão, de tratamento, é um livro que a gente obrigatoriamente precisa estudar capítulo por capítulo, mais de uma vez. Então fica essa primeira referência que é muito interessante. Bom, estudando esse trecho do Evangelho do Cristo, aqui especificamente do Evangelho de Lucas, a gente observa, meus irmãos, que não tem uma referência direta a ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, ele não é um texto que foi mencionado por Kardec na preparação do Evangelho. Agora, o assunto em si foi abordado, tá? Esse assunto a gente vai se deparar com ele no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para a gente sobre amai os vossos inimigos. Nos itens 5 e 6 do Evangelho, Kardec trata esse tema quando ele fala aqui para a gente sobre os inimigos desencarnados. E Kardec introduz um tema que, na verdade, perpassa por todo o Evangelho, mas o codificador comenta para a gente esse assunto, ilustra para a gente, e também, posteriormente, ele iria desenvolver esse tema melhor, por exemplo, no Livro dos Médiuns, tá? Quando a gente tem, por exemplo, dentro do Livro dos Médiuns, nós temos um capítulo, que é o capítulo 24 da parte segunda, que, por exemplo, o título dele é da obsessão. Aí vai estudar os casos de obsessão, que tem uma escala, né, de gravidade que começa de uma obsessão simples, depois uma fascinação e depois um processo de subjugação. Então, Kardec descreve isso melhor, conta quais são as causas, quais são os elementos de diagnóstico, quais as formas de enfrentamento, de tratamento, num capítulo, mas na verdade também na obra como um todo precisa ser lida, estudada, para que a gente compreenda essa e outras situações, tá? Então fica essa referência também. Bom, indo então adiante, já na interpretação do texto propriamente dito, a gente observa que Emmanuel comenta nessa página do livro Pão Nosso, que o Espírito falava com Cristo, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. E aí, Emmanuel logo em seguida põe assim, quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que
nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Então, Emmanuel comenta aqui o seguinte, algo que a gente consegue concluir com clareza a partir dos comentários dele, que são o seguinte: Jesus não infligia tormentos a quem quer que fosse, né? O mestre, com a natureza divina dele, com aquele coração augusto e generoso, não poderia ser portador de sofrimento para qualquer criatura, né? Haja vista que ele, como corporificação, né? Como a expressão do amor divino, da misericórdia divina, a todos tratava com amor, com carinho, inclusive aqueles mais caídos e mais infelizes. Então, o que o mestre trazia? Jesus trazia as luzes do Evangelho. A grandeza do Cristo e a clareza com que ele punha as leis divinas muitas vezes revelava para as almas caídas as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades. E nisso era que a entidade ou aquele grupo de espíritos se manifestava, porque diante das luzes trazidas pelo Mestre, eles viam a si próprios com suas limitações, com as suas dificuldades e, portanto, naturalmente se afastavam, como aconteceu em diversos episódios em que Jesus afastou, né, espíritos obsessores, irmãos em desequilíbrio, de companheiros que estavam encarnados e que padeciam uma série de desequilíbrios em virtude disso. Então, o que a gente observa é que Emmanuel, então, estende o entendimento da página, dizendo para a gente o seguinte, ó: esse quadro é muito significativo para todos que fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Ou seja, como se procurarmos a religião, as verdades religiosas, fosse algo que provocasse incômodo e sofrimento na gente. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alargam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Essas afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Ou seja, quando a gente sente o incômodo das verdades religiosas e dos estudos religiosos na nossa vida, isso é um sinal, meus irmãos, de quê? De que a verdade está revelando para a gente as limitações e as dificuldades que a gente tem. E aí nós temos duas opções: ou encarar de frente com humildade e começarmos o trabalho de reforma íntima, de autoaprimoramento, de modificação dos maus costumes, de combate aos vícios, ou senão a gente opta por fugir, por postergar. Só que às vezes as consequências são imprevisíveis e muitas vezes amargas, quando a gente foge a esse trabalho de aprimoramento. Para poder ilustrar e concluir a nossa participação, porque o tempo acaba sendo um pouco breve, nós temos no livro Jesus no Lar, que é um livro que a gente gosta muito aqui nos nossos estudos da Casa Espírita em Belo Horizonte, de se utilizar dele, porque todas as páginas são uma beleza. Nós temos, meus amigos, uma página chamada Visita da Verdade, que é o capítulo 25 do livro Jesus no Lar. Nós vamos fazer a leitura e aí a gente vai perceber como que ela serve e se encaixa para a gente nesse estudo. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Ou seja, esse livro conta episódios do culto do Evangelho no lar na casa de Pedro, que foi onde começou esse hábito salutar e necessário para toda a família. E Pedro perguntava para o Cristo: o que é a verdade?
Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Então Jesus, dentro da didática dele, ia contar uma história para poder explicar para Pedro qual que é a expressão da verdade na nossa vida. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele isolamento doloroso? Chorava e gritava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Então Deus foi, escutando as súplicas, as preces dele, resolveu ajudá-lo e mandou que a fé o socorresse. A sublime virtude exortou-o, convidou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a reclamar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Então a esperança o ajudou, fez com que diminuísse um pouco ali o seu lamento, mas em seguida voltou ao mesmo quadro. Não podia respirar, reclamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, como se fosse abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, de feridas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, apavorado, em busca de outra furna mais profunda, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Jesus fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens diante da realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno, de Deus, e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, meus amigos, aqui a gente conclui a leitura
dessa página de Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, mostrando para a gente a visita da verdade. A visita do Cristo à província de Gádara ou Gadara, naquela oportunidade narrada no Evangelho de Lucas, foi a visita da verdade. Aquele homem obsidiado e aos espíritos que o subjugavam, que fizeram com que eles procurassem, tal como nessa página, outra furna, outra caverna, fugissem de si mesmos. E a gente pode comparar, dentro desse estudo que estamos fazendo, que muitas vezes, diante dos estudos da doutrina, a gente se depara com a visita da verdade, que nos aponta as limitações, as dificuldades, e aí fica a opção, a escolha para a gente, né? Nós vamos aproveitar a luz da verdade para enxergar as nossas feridas e tentar começar a nos curar, nos limpar, ou nós vamos procurar uma caverna mais escura para nos esconder? Então, nós agradecemos pela oportunidade de estudo, da participação, e peço a Deus que abençoe a todos, levando a todos vocês, aos seus lares, às suas famílias, muita paz, muita alegria. Obrigado.